Essa semana, o presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva, foi vítima das chamadas e repugnantes fake news, ou no bom português, notícias falsas. Como todos sabem, o alicerce de todo político é o prestígio e a confiança, e justamente uma notícia disseminada na internet procurou desconstruir e arranhar a reputação do vereador. Nos jornais que propagaram fake news, o título da reportagem foi o seguinte: pedido de prisão do vereador Ribamar Silva, atual presidente da Câmara Municipal de Osasco. A internet se tornou uma ferramenta perigosa para quem publica ou consome conteúdo sem o devido cuidado com a veracidade das informações, ou o que é pior, um poderoso instrumento para quem intencionalmente divulga notícias falsas, as chamadas e famosas fake news. Mesmo não sendo um fenômeno recente, o compartilhamento de fake news tem chamado cada vez mais a atenção de especialistas da tecnologia e do direito, na medida em que começa a impactar até mesmo eventos de proporções nacionais ou mundiais, como eleições, desastres naturais, atentados terroristas e outros. A influência que a veiculação de notícias falsas pode exercer em situações como essas, somada à facilidade de criação e automatização da publicação de conteúdos na internet, fez nascer um verdadeiro mercado de fake news, que se beneficia do tráfego gerado aos sites e blogs, ou das consequências que surgem quando indivíduos acreditam nas informações. A disseminação de fake news também pode gerar ao indivíduo a obrigação de indenizar por danos morais, se for demonstrada a lesão à moral ou à imagem de alguém, ou até mesmo de indenizar por danos materiais, caso seja provado que as notícias falsas acarretaram em prejuízos financeiros. No programa de hoje vamos debater este tema e mostrar para a sociedade que as informações falsas podem trazer prejuízos irreparáveis, sobretudo acarretar em processos criminais para quem divulga e propaga fake news. O programa Microfone Aberto com a RC começa agora. Olá, queridos amigos sintonizados no programa Microfone Aberto com a RC. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre um assunto muito importante que tem tomado as redes sociais. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um período onde a maioria das informações, infelizmente, não são consultadas. Isso pode provocar um fake news, uma notícia falsa, muito comum, principalmente em ano pré-eleitoral. Ano que vem, nós teremos eleições em vários municípios brasileiros. Em decorrência disso, muitos pré-candidatos opositores, ou até pessoas mal intencionadas, ou até alguns veículos de comunicação que não têm procedência, acabam veiculando ou produzindo a tal fake news. E evidentemente que o nosso canal de comunicação tem responsabilidade com a informação, apura os fatos e vai falar para você novamente sobre essa modalidade que tomou as redes sociais e compartilhada principalmente por pessoas que não têm o conhecimento jurídico, jornalístico, pelo calor da emoção, acaba compartilhando essas informações. E por detrás de tudo isso, nós temos uma instituição, nós temos pessoas que são afetadas. E para desconstruir é muito rápido. Uma informação negativa, ela viraliza rapidamente e isso causa um prejuízo absurdo, principalmente às instituições, as pessoas, as entidades, as personalidades, sejam elas políticas ou não. E depois, para reparar tudo isso, é muito difícil. É por esse motivo que nós estamos apresentando mais uma vez esse tema fake news, para que você que está assistindo do outro lado tenha muita responsabilidade. Você que está no WhatsApp, que geralmente as informações chegam primeiro pelo WhatsApp, cuidado ao compartilhar as informações. Tudo é rastreado. Existem escritórios de advocacia especializados exatamente nisso, para que essas informações, muitas delas inverídicas, possam ser analisadas e, se houver indícios de má-fé ou de certa forma, alguma intenção de prejudicar a imagem e desconstruir a imagem de uma instituição, de uma pessoa, tomar as devidas providências judiciais. E isso nós vamos discutir agora com um especialista nesse assunto, que vai falar sobre um fato que ocorreu aqui em Osasco, que, mais uma vez, a instituição Câmara Municipal de Osasco foi afetada na pessoa do presidente Ribamar Silva, que teve o seu nome envolvido aí num pedido de prisão, e nós já estudamos esse assunto, já conversamos inclusive com especialistas, e mais uma vez uma informação inverídica, um fake news,
E vocês vão entender o porquê essa informação que foi veiculada aí nos WhatsApp, no Facebook, é inverídica. E nós vamos falar com um especialista, e ele já está aqui ao meu lado. O Marcos Veloz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Microfone Aberto com a RC. É um prazer. Eu já queria entrar diretamente ao assunto, sem muitas delongas. Nós tivemos o nome do presidente da Casa de Leis, Ribamar Silva, sendo veiculado em alguns veículos de comunicação, pedindo a prisão. No título, no lead principal, estava lá pedido de prisão do Ribamar Silva. Essa informação realmente procede? É o fake news? Gostaria que você esmiuçasse esse assunto e detalhasse para o público que está nos assistindo o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa informação que foi propagada agora recentemente aqui na cidade de Osasco. Roberto, nós fizemos a leitura de todas as matérias que veiculavam um suposto pedido de prisão do senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Osasco. E com a cautela de sempre e com o olhar técnico, nós fomos analisar o processo de que supostamente teria sido requerido ou expedido uma prisão. Infelizmente, trata-se de fake news. O processo é legal, segue um rito natural, onde as partes naturalmente se manifestam no decorrer do processo. O que houve é que foi veiculado que teriam requerido ou requisitado ou que teria sido expedido um mandado de prisão. Essa informação não procede e não se encontra nos autos. O que houve é que uma das partes, no exercício legal do seu direito, levou uma tese ao juiz de que teria em tese ocorrido um crime de desobediência e que ele entendia ser, na ocorrência de fato de um crime, ser um crime permanente, e a parte requer, ela pede ao juiz que, se ele entender desta forma, que o juízo comunique à autoridade policial da ocorrência de um crime permanente. Então, seria, em tese, uma alegação para propor uma prisão em flagrante, que é incabível. Respeitando a tese, ela é incabível. É incabível para aquele tipo de processo e é incabível para o tipo de crime ao qual se alegou ter ocorrido, que de fato não ocorreu. Naquele processo, a ação seguinte a esta manifestação seria o juízo entender por uma medida coercitiva, isso é, uma decisão interlocutória para provocar o cumprimento de uma medida liminar, e que não cabe dentre estas o pedido de prisão. Com base nesta análise, e volto a falar, nós lemos todas as matérias veiculadas sobre isso, e percebe-se nitidamente que aqueles que produziram as matérias agiram de forma tendenciosa, com o único intuito de difamar o presidente da Câmara dos Vereadores de Osasco. Isso é um jogo de palavras interessante. Neste caso, uma informação se tornou um fake news. Alguém, então, agindo com um objetivo específico, distorceu, desvirtuou, transformou uma informação em uma alegação jornalística. E isso, infelizmente, quando chega pela mídia digital, principalmente, quando chega ao conhecimento do público médio, do público incomum, ele não consegue distinguir se aquilo é uma informação, se é um fato ou se é um informe, uma alegação. E, infelizmente, por tratar-se de pessoas públicas,
é natural que estes que acessaram a notícia a compartilhem. E isso traz um problema grave. Quem produziu a matéria pode ter praticado, e eu entendo que praticou, um crime contra a honra praticado por um meio digital. E quem compartilhou também. Doutor, exatamente nesse ponto que eu queria tocar. As pessoas, por exemplo, que não têm essa informação que o senhor acabou de informar, que compartilham os vídeos, seja no WhatsApp, no Facebook, elas estão cometendo um crime também? Sim, sim. Comete um crime contra a honra, neste caso uma difamação. Aquele que produz a informação de cunho difamatório e infelizmente aquele que compartilha. Porque quem compartilha fala virtualmente a informação que compartilhou. É como se eu falasse para você sobre alguém, eu cometi um crime de difamação. Eu falei para você algo de alguém que aqui não se encontra com cunho difamatório, para destruir a imagem. Você então, com base nesta informação, você conta para alguém. No meio virtual, nas redes de relacionamento, quando você compartilha um fake news, você difama também. Você está falando para alguém algo que traz e trará um prejuízo à imagem de alguém e é um fato inverídico. É como se ele estivesse cometendo uma tentativa de assassinato, ele participou dessa tentativa de assassinato de uma certa forma. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando você compactua e compartilha uma informação inverídica, mas de certa forma atinge a honra da pessoa, você está contribuindo, de certa forma, para prejudicar essa pessoa. Então você acaba sendo coautor e participante disso. Nós temos a responsabilidade digital de apurar a veracidade daquilo que nós estamos compartilhando. Isso é responsabilidade. Sempre digo aos meus clientes aqui, a lei não admite a justificativa que desconhecia que aquilo era um crime. O desconhecimento do fato criminoso, da tipificação, ela não te exclui da pena. Então, neste sentido, se você compartilha um fake news como este caso, volto a falar, a informação do processo é fato. A parte, no cumprimento de um direito previsto em lei, se manifestou nos autos. Ele está corretíssimo. Foi respeitoso, foi ordeiro, seguiu uma ordem lógica. Então, quanto à manifestação, não há o que se questionar. O juízo tem a competência de analisar isso. Agora, você se utilizar de uma informação desta, que é a apresentação de uma tese de uma das partes, entendendo ser crime permanente e que diante disso informasse a autoridade policial da ocorrência, entre aspas, de um crime em estado de flagrância, que não é o caso, não tem nada a ver com um pedido de prisão contra alguém. Muito menos que este pedido foi atendido e que foi expedido. Nós encontramos palavras-chave de cunho jurídico que, aplicadas no contexto das palavras, das frases, dá a entender que aquilo foi expedido pela autoridade judiciária, que o pedido foi acatado, que houve um pedido de prisão cautelar. Não houve isso. Ora, trata-se de uma clara situação de fake news, infelizmente praticado por supostos órgãos de imprensa. Exatamente esse termo que o senhor utilizou, alguns órgãos de imprensa, que eu gostaria de falar nesse momento com você, telespectador, internauta, e você também que está disposto a trabalhar com informação. Existe uma ética dentro do jornalismo, um princípio básico, a pessoa aprende na faculdade.
Independente se a informação é verídica ou não, porque veículos de comunicação cometem erros, são seres humanos, mas você não pode justificar um erro com outro erro. É por isso importante sempre ouvir os dois lados. Por mais que a informação não seja verdadeira, o outro lado precisa ser ouvido. Isso é o básico dentro da linha editorial de um jornal responsável. Ouvir os dois lados. Neste caso, doutor, a gente percebeu nas informações que não houve consulta nenhuma. Só mostrou um lado, não teve os dois lados sendo observados. Isso caracteriza um jornalismo tendencioso, um jornalismo praticado, aliás, não vou nem usar o nome jornalismo, porque o jornalismo sério jamais publicaria uma informação sem ouvir as duas partes, até para que haja defesa, o entendimento. Olha, foi solicitado um pedido de prisão, até para o outro lado se justificar, não tem pedido de prisão nenhum. Os nossos advogados estão aqui para esclarecer os fatos e informar vocês que não houve nada disso. Nós não observamos nas matérias o outro lado sendo assistido, sendo entrevistado. Um erro fatal e, como o doutor mesmo disse, pode trazer prejuízos irreparáveis, prejuízos que pode, evidentemente, levar a instituição, a pessoa, inclusive, nessas questões, as pessoas que fazem juízo de valor de uma instituição como a Casa de Leis, por exemplo, que é onde passam todos os projetos de leis, onde são votados, onde são apreciados, é a casa do povo. E o povo precisa ser informado com responsabilidade. E a política já está tão desgastada, você liga a televisão, já tem investigação disso, investigação daquilo, pessoas sendo presas por improbidade administrativa, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, é um segmento desgastado a política. E quando a pessoa recebe uma informação como essa, como o senhor nos diz, como uma fake news, vai corroborar ainda mais para desgastar o segmento. E o ano que vem nós temos a eleição. Nós teremos, evidentemente, aí muitas pessoas que estão se preparando para isso. Pessoas sérias, inclusive pessoas que querem frequentar a Casa de Leis, pessoas que querem ser vereadores, pessoas que estão se candidatando a prefeito. Quando as pessoas estiverem sentadas nesses locais, eu acredito que as pessoas também não vão querer ser vítimas de fake news. Não é verdade? Então, você pré-candidato a vereador ou a prefeito, procure entrar na linha, procure fazer um trabalho sério e responsável. Não queira provocar informações verídicas, porque isso vai acarretar um prejuízo a toda a sociedade, não é simplesmente ao agente político. Aliás, a Casa de Leis é a casa do povo, e são lá que são votados os projetos. E a fiscalização ela precisa existir. Agora, eu faço uma outra pergunta. O prejuízo ele é tão grande, doutor, que a sociedade, quando observa que essa informação ela não é verdadeira, as pessoas acabam se sentindo enganadas, manipuladas. Esse é um sentimento horroroso, ruim para todos nós. Eu compartilhei uma informação inverídica, ajudei a prejudicar ainda mais uma instituição onde passam as principais leis do município. Roberto, uma pergunta importante que deve ser sempre feita é: com qual objetivo este fake news foi feito? A que interesses eles estão servindo? Quem se beneficiaria com relação a isso? É nítido que a finalidade da matéria não é informar, é denegrir. É nítido isso. O que existe ali, na verdade, é uma predisposição. Você disse que uma parte só foi ouvida neste caso. Eu vou lhe falar que nenhuma das partes foi ouvida, porque o autor da manifestação no processo também não foi ouvido. Então, se apropriaram de um documento pertencente a um processo, utilizando-se de uma tese, criaram uma interpretação difamatória e a matéria foi feita, a suposta matéria foi feita baseada em uma interpretação equivocada de uma tese processual. Então, isso é gravíssimo. E volto a falar, todos os que produziram as matérias podem ser processados civil e criminalmente por conta disso. E todos os que compartilharam também. O programa Microfone Aberto ele tem um objetivo. Desde que ele foi criado, o objetivo sempre foi esse: levar informação com responsabilidade.
e nunca promover nenhum tipo de informação tendenciosa ou que venha prejudicar a imagem de ninguém. Esse programa ele tem um cunho investigativo, sim, porque já está na essência do nosso editorial, investigar as informações. Assim como nós produzimos reportagens focadas, principalmente no jornalismo policial, como vocês já conhecem, o programa No Olho do Furacão, o microfone aberto também tem esse intuito de corroborar, ajudar as instituições, seja ela pública, privada, e dar a resposta à população brasileira daquilo que é o nosso cotidiano. E eu toco nesse assunto justamente porque a eleição define o futuro de um município, de um estado, de um país. E quando você coloca um representante para defender os seus interesses, de projetos que serão votados, que vai vir de encontro com a realidade do cidadão, seja ele qual for, branco, pobre, negro, rico, não interessa. Cidadão, pessoa, ser humano. Nós temos que ter muito cuidado. A era digital, né, é um advento que nós temos que ter muito cuidado com o que a gente vai publicar. É por isso que eu volto a dizer, quando você for compartilhar alguma coisa, primeiramente leia a matéria. Não olhe só o lead, só o título, porque muitos dos títulos são chamativos. É para chamar a atenção. E a pessoa, por impulso, pelo calor da emoção, compartilha. E lembrando que todos os compartilhamentos são rastreados. Quando é solicitado pela justiça, a justiça vai lá e faz a investigação que tem que ser feita. E faz o rastreamento. Portanto, tem que ter muito cuidado com o que compartilha. E esse fake news que nós estamos debatendo aqui é a realidade de vários municípios brasileiros. Eu citei um caso em específico que aconteceu aqui em Osasco, mas muitos casos estão sendo veiculados em várias partes do Brasil. Informações inverídicas que acabam desconstruindo, difamando e prejudicando a imagem de instituições privadas, públicas, artistas. Quantos artistas tiveram o seu nome sendo veiculado na mídia de informações verídicas, inclusive de sites pornográficos, colocando atrizes como prostitutas, e vários outros casos que estão sendo veiculados, e para depois mudar essa situação é um prejuízo muito grande. A pessoa pode entrar numa depressão, a pessoa pode... Porque não tem só uma pessoa envolvida nisso, tem a família. No caso da Câmara de Osasco, doutor, a Câmara de Osasco tem o presidente da Casa de Leis, o Ribamar Silva, que é o presidente. Sim. Ele responde pela Casa de Leis. Então não é só o vereador Ribamar Silva que está sendo atingido, mas os vereadores, a instituição, até mesmo os funcionários. Porque as pessoas vão olhar para a Câmara e muitos vão fazer juízo, ali só tem bandido, ali não presta, ali não vale nada. Por quê? Porque viu uma notícia que não é verdadeira sendo veiculada e, evidentemente, a pessoa já acha que a pessoa vai ser presa, já é bandido, e não é assim que funciona. Eu fico pensando nas famílias, né, dos vereadores, nas famílias dos funcionários, pessoas que trabalham arduamente para levar a informação. Também são prejudicados emocionalmente, doutor? Claro. Todo fake news produz uma série de resultados negativos. Repercute na instituição, neste caso, repercute no cargo ocupado, que é o presidente, repercute no cargo mandatário, o vereador, e vou mais além, repercute na vida pessoal, questões subjetivas, repercute na família, repercute no âmbito social que este ser humano frequenta. Isso traz um resultado que de qualquer forma é irreparável. Então, por questão de justiça, não compartilhem fake news. Por questão de justiça, não compartilhem. Deixa um estrago irreparável. E volto a falar por questão de justiça, neste caso, estamos tratando de uma fake news. Exatamente. Eu queria mais uma vez agradecer a participação do Dr. Marcos Velosa, que contribuiu mais uma vez nesse programa, que, como eu já disse, trata de vários assuntos, vários temas. Muitos deles complexos, é verdade. Mas o nosso objetivo aqui é informar com responsabilidade. Então, ficou mais do que evidente que quando você compartilha uma informação que não é verdadeira, você pode estar sendo prejudicado. Você vai se prejudicar porque você está corroborando, contribuindo para uma informação que não é verdadeira. E essa informação ela pode trazer, como o doutor disse, prejuízos irreparáveis para a pessoa, para a família, para a instituição. E, evidentemente, criminalmente a pessoa vai responder por isso. E para encerrar e já concluir esse assunto, os jornais que veicularam de maneira precipitada essa notícia, eles vão ter que responder na justiça.
Claro, óbvio. Se a parte lesada assim entender necessário, eu entendo cabível medidas na esfera criminal e na esfera civil. E o recado final que o senhor deixa para todos os nossos telespectadores conectados na Megabit, Canal 23, Rede Mar de Comunicação, RCTV Interativa e todas as 41 páginas conectadas nesse momento assistindo, uma audiência muito rotativa, um público bastante presente. O recado que o senhor deixaria, os cuidados para os crimes cibernéticos, que nós tivemos inclusive envolvendo até jovens aí, de um jovem, né, que acabou publicando a morte do prefeito e explodiu o shopping, mais uma informação que parou a cidade também. Deixar bem claro que foi a fake news envolvendo a instituição Câmara Municipal, mas nós tivemos também uma informação que muitas pessoas ficaram assustadas aqui na cidade, envolvendo um jovem que tinha as informações lá que o shopping seria explodido, que a família do prefeito seria executada e todos que estivessem lá no shopping também seriam executados, não ia sobrar ninguém. Uma informação que deixou muita gente preocupada. Foi no shopping, agora é época de Natal, as pessoas consumindo, querendo dar um presente, deixaram de frequentar o shopping por conta disso. Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre essas informações que estão sendo divulgadas nas redes, principalmente agora nesse período de final de ano, né, para ter muito cuidado, porque isso aí também pode trazer um prejuízo muito grande e as pessoas podem ficar assustadas, síndrome do pânico, né, as pessoas podem ficar depressivas, não querer sair de casa, achar que a bomba está do lado da casa dela. Queria que o senhor falasse sobre esse caso rapidamente também. A gente tem que extrair algo de positivo disso. Isso, eu fui entrevistado ontem sobre isso e hoje eu repito. A Polícia Civil de São Paulo desenvolveu um serviço proativo fantástico, porque ao ser lançada as mensagens neste perfil deste adolescente, como se ele estivesse falando que iria fazer, naquele exato momento em que ele postou isso, a polícia teve acesso a esta página, a esta informação, passou a monitorar, passou a investigar o responsável pela página e logo pela manhã o rapaz já estava prestando esclarecimentos no 3º Distrito Policial de Osasco, justificou que teria sido vítima também de um crime digital, de uma clonagem ou de uma violação remota ilegal, que não era ele o autor daquelas ameaças, mas o importante disso, ele já estava pela manhã prestando esclarecimentos. Muito rápido, né? Muito rápido. Então, a polícia, ela se preparou, visto casos passados, ela se preparou para agir proativamente. O recado que eu deixo a todos os usuários de internet: tenham a cautela de, antes de compartilhar algo que você recebeu, ter a cautela de checar a veracidade dessas informações. Nós temos que ter consciência que nós, não agindo dessa forma, nós somos instrumentos de quem está praticando maldade pela internet. Quando nós compartilhamos uma informação deste cunho, sem a cautela de checar a veracidade do alegado, nós estamos trabalhando para alguém infelizmente, com objetivos maldosos e buscando um resultado através de nós, pessoas comuns, em compartilhamento. Então, cheque a informação antes de compartilhá-la. Esse é o recado que eu deixo a todos. No início da noite de ontem, 19/12, o promotor de justiça que atua no processo apresentou manifestação sobre as teses e pedidos contidos na manifestação e, com prudência e clareza, esclareceu que, abre aspas, ademais, quanto ao pedido de prisão do requerido Ribamar Antônio da Silva, anoto que esse juízo não possui competência para análise do referido pedido, nem o autor tem legitimidade para tal, cabendo somente ao Ministério Público tal requerimento, e no caso, à Promotoria de Justiça Criminal, sendo que sequer esta Promotoria de Justiça do Patrimônio possui atribuição para tal. Sobe-se a isso o fato de que o autor sequer demonstrou qual tipo de prisão requer, preventiva ou temporária,
nem sequer fundamentou seu pedido comprovando os requisitos da Lei Especial da Prisão Temporária ou do Código de Processo Penal quanto à prisão preventiva, o que demonstra, conforme o entendimento do advogado nesta entrevista, ser incabível o pedido naquela ação, que a parte não tem legitimidade para depor a prisão, bem como não apresentou pedido de qual prisão seria temporária ou preventiva, muito menos apresentou os fundamentos para tal pedido. Ao final, requereu que, diante do pedido de julgamento antecipado do processo, que as partes que quiserem apresentem provas novas ou apresentem alegações finais, memoriais, para o julgamento. Pedido normal no processo, nada de novo e muito menos por conta do suposto pedido. Assina Gustavo Albano da Silva Dias, promotor de justiça, da data de 19 de dezembro de 2019. A manifestação do promotor de justiça, Gustavo Albano, vem de encontro com a narrativa do especialista em crimes cibernéticos, Dr. Marcos Velosa, e confirma a fake news amplamente divulgada nas redes sociais por alguns veículos de comunicação contra o vereador Ribamar Silva. Ou seja, quando o indivíduo, também influenciado por tais características, compartilha uma fake news, pode sim estar cometendo crime. Se a notícia falsa for difamatória, por exemplo, e divulgada na íntegra pelo sujeito que compartilha, poderá suportar as sanções penais. Aliás, o mero compartilhamento de uma fake news pode resultar a quem compartilhou a obrigação de um pagamento de indenização à vítima da mentira. Portanto, a situação fake news modificou a responsabilidade de todos na internet, obrigando-os a conferir a informação antes de publicá-la ou compartilhá-la. O único jeito possível de eximir de qualquer responsabilidade é não compartilhando, ou seja, se não for verificada ou não for possível verificar a veracidade da notícia, deve-se nunca compartilhá-la. Quando for compartilhar alguma coisa, leia a notícia. Veja se esse veículo de comunicação ele tem credibilidade, se é uma fonte fidedigna, se já... Olha o histórico, porque é exatamente nisso que as pessoas às vezes acabam compartilhando, né? A falta de informação, a maioria das pessoas não tem conhecimento jurídico, nem jornalístico, e vai pelo calor da emoção. Principalmente uma instituição, um segmento hoje que está bem manchado, que é o segmento político. As pessoas falam em política, falam, tudo bandido, tudo ladrão, e não é assim que funciona. Tem pessoas sérias, comprometidas, pessoas que trabalham pelo povo. Não faça juízo de valor só porque algumas pessoas entendem que essas instituições já passaram de todos os limites. Não entendo dessa forma. Nós precisamos dos políticos, sim, porque são eles que representam a sociedade, que votam os projetos de lei e, evidentemente, deixam o nosso país mais justo, mais digno e muito mais coerente e proativo. E esse é o objetivo de todos nós, que todas as informações sejam apuradas com muita responsabilidade e assim tenhamos, com certeza, as informações verdadeiras sendo compartilhadas, que é o que nós objetivamos. Eu aproveito a oportunidade, vou desejar aqui um Feliz Natal aqui para o doutor, desejar um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Obrigado pelo carinho, pela reciprocidade, pela confiança. Obrigado. E em 2020 estaremos conectados, levando informação com responsabilidade. E quando precisar aqui do Dr. Marcos Velosa, não tenha dúvida nenhuma que eu vou consultá-lo. Afinal de contas, nós vivemos constantemente, né, consultando o lado jurídico. E o ano que vem será um ano... quantas vezes for necessário. Exatamente. O ano que vem é um ano eleitoral, um ano que nós teremos aí os embates entre a oposição, situação normal, faz parte do jogo, mas, por favor, tenha muita cautela, cuidado. Eu sei que tem muita gente que quer ocupar cargos importantes, mas não entre no embalo, na onda de canais que foram criados justamente para desconstruir os que estão aí. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, não tem governo perfeito, longe disso, mas tem pessoas que querem acertar, tem pessoas que querem que a cidade de Osasco, o estado de São Paulo, você que de qualquer outra cidade do Brasil que está assistindo esse programa, que sabe que na sua cidade também tem muitos fake news, procure sempre a justiça, porque é ela que vai determinar. Procure o lado jurídico. Existem pessoas especializadas nisso. Não entre nessa onda, porque nós já tivemos na eleição passada muitas pessoas que foram usadas, manipuladas para compartilhar informações inverídicas. E isso pode decidir o futuro da sua cidade, o futuro do seu estado e o futuro, inclusive, do nosso país. Responsabilidade com a informação e cautela, porque hoje o celular
As redes sociais estão monitoradas. Quando a justiça solicita, é rastreado. E o infrator, o delinquente, o elemento, o bandido, seja lá qual for a nomenclatura, vai ser rastreado, será encontrado e será punido. Então, um grande abraço, fique com Deus, um ótimo Natal a todos, um ano novo abençoado, muita saúde, muita paz e muito juízo também. Fique com Deus e até a próxima. Valeu! Você sabia que há mais de 30 anos o Grupo Extrema cuida do que é mais importante para você? Através de uma central de monitoramento 24 horas, com tecnologia de última geração, oferecemos a você o que há de melhor em segurança eletrônica. Atendemos desde residências, indústrias, comércio, grandes redes varejistas e temos também a solução ideal para o seu condomínio, que vai desde um projeto personalizado ao controle sobre as áreas de acesso. Quer saber mais? Entre em contato conosco através do site www.grupoextrema.com.br ou através do nosso telefone 0800 605 3001. Temos uma equipe especializada e pronta para te atender, agendar uma visita sem compromisso e apresentar o que há de melhor em segurança eletrônica.